Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Engenheiro Faria de Oliveira ter vindo cá hoje para esclarecer mais as nossas dúvidas e gostava de começar por perguntar, falar um bocadinho, voltar aos créditos ao Sr. José Berardi e à Metalgest. E gostava de começar por lhe perguntar, considerando a sua experiência nesta área, que sentido é que fazia para a CGD conceder empréstimos para a aquisição de outros bancos, garantidos por ações desses bancos, normalmente a 100%, ao mesmo tempo que a Caixa estava aparentemente a tentar reduzir as suas participações e a sua exposição, digamos, ao BCP. Senhora Deputada, isso é matéria que tem a ver com o Conselho anterior. Só o Conselho anterior pode responder cabalmente à sua pergunta. A única coisa que eu poderia acrescentar, porque de facto já tenho muitos anos de experiência, quer empresarial, quer de alguma maneira política, em que muitas vezes vivemos de modas. E houve um período da nossa economia em que se pretendeu fazer da Caixa Geral de Depósitos de alguma maneira de facto um grupo empresarial, um grupo financeiro empresarial, e não exclusivamente um banco. E isso naturalmente traduziu-se em opções, e eu uma vez mais quero insistir nisso, legítimas à altura, mas que eram opções bem diferentes daquilo para que se tendeu no mundo atual, que é compaginar a atividade dos bancos exatamente à sua missão fundamental de intermediação. Mas a verdade é que houve momentos na história da economia portuguesa em que, devido à necessidade de intervenção do Estado na economia em vários momentos, designadamente nos de crise, foram sendo criados determinados instrumentos. Um deles, por exemplo, era o IPE, que na realidade tinha como missão fundamental apoiar o setor empresarial misto, público e privado, no sentido de, numa primeira fase, reestruturar empresas, numa segunda fase, dinamizar o investimento, numa terceira fase, internacionalizar as empresas, etc. Em determinado momento também, por uma opção política legítima, foi decidido que o IPE deveria deixar de existir. E, de alguma maneira, a Caixa Geral de Depósitos acabou por ter uma missão mista, em que, através de determinado tipo de instrumentos, designadamente a área de capital de risco, poder realizar parte dessa missão e ter, ao mesmo tempo, também como a senhora deputada sabe bem, um conjunto de participações significativas nas principais empresas portuguesas, com determinado tipo de objetivos. Portanto, isto tem um bocadinho a ver com questões de moda. A questão diferente é saber se era normal ou não era normal que as garantias para um determinado tipo de operações se concentrassem num único tipo de garantias, designadamente sempre sujeitas a volatilidade. A única coisa que eu posso dizer é, hoje em dia, não há nenhuma espécie de dúvidas que é um erro enorme. Mas também posso dizer que, tanto quanto conheço, foi uma prática seguida em praticamente toda a Europa. E porquê? Também já agora para completar. Porque nós vivemos um período de décadas de crescimento económico e um período extremamente longo de estabilidade do mercado de capitais. E, portanto, as flutuações no mercado de capitais eram principalmente atribuídas a problemas de empresas e não a problemas da economia. Em determinado momento, isso deixa de acontecer e afeta profundamente o mercado de capitais. Mas, não há dúvida, uma das lições mais relevantes desta crise tem a ver com esta questão.
Muito bem, ainda bem que fala sobre isso, porque então a pergunta que eu tenho é que entre junho e agosto de 2007 o Banco de Portugal esteve a analisar a operação, o caso, para voltar ao caso concreto desta operação de empréstimo ao Sr. José Brado, o Banco de Portugal esteve a analisar esta operação para ver se havia condições para ela se realizar. E de facto não se pode dizer que em agosto de 2007 não se soubesse já da crise, porque já começava a haver sinais no mercado interbancário que a situação não estava a correr bem. De facto, eu lembro-me bem, aliás, houve uma atuação nessa altura do BCE, eu pessoalmente lembro-me, tenho a certeza que pessoas experientes do setor financeiro e em particular do Banco de Portugal, tendo havido uma atuação já por parte do BCE para estabilizar o mercado interbancário, estariam conscientes que havia um risco financeiro. E, portanto, a pergunta que eu acho que se deve pôr é se considera que o Banco de Portugal podia ou devia ter dado ok a esta operação e se do ponto de vista prudencial, se fazia algum sentido ter feito isso. Obrigado, Sra. Deputada. É uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que tem duas vertentes na mesma pergunta. A primeira pergunta, que é da exclusiva competência do Banco de Portugal, é a que tem a ver com a classificação de idoneidade do acionista que pretende tomar uma posição mais qualificada no capital de um banco. Isso é da exclusiva responsabilidade da autoridade. A segunda questão, se deveria ou não deveria ter alertado os outros bancos para um excesso de concentração de garantias nas ações de uma instituição bancária, eu creio que se houvesse indicações muito claras de que isso estava a acontecer e que o mercado podia vir a sofrer oscilações, que pelo menos alertar podia ter acontecido. Podia ir mais longe do que alertar, em caso de iminência de uma situação se tornar realidade, creio que podia ir mais longe que uma recomendação. Mas isto são presunções. Eu acho que tem que ser colocado exatamente aos diretamente envolvidos e não a mim, que apenas estou a falar um bocadinho com base no bom senso. Está a falar com base no bom senso, porque faltou claramente algures neste processo, não é? Parece que em parte o motivo pelo qual estamos todos hoje aqui é porque houve uma gigantesca falta de bom senso, em particular do supervisor nessa altura. Falou o Sr. Engenheiro das dificuldades que sentiu e falou, e penso que estou a citar, da derrocada total do sistema financeiro a certa altura por causa da crise. Agora, aqui impõe-se também a questão, acha que foi só a crise ou a incapacidade do Banco de Portugal de atuar face à subida do risco sistémico? Porque vamos ver, o Banco de Portugal em 2011 já tinha feito um relatório de inspeção ao crédito garantido por títulos. Eu conheço, já agora, conhece as conclusões desse relatório? É o CIP? Conheço o CIP, pronto. Não, é o relatório de inspeção, é uma inspeção ao crédito garantido por títulos, 2011. Conheço, não tenho, mas falei com o Dr. Norberto Rosa, que o conhecia, e, portanto, tenho pelo menos umas... pronto. Então, e a sua conversa com o Dr. Norberto Rosa resultou em quê? Vamos lá ver, esse relatório chamou a atenção para a necessidade de reajustar algumas das imparidades relacionadas com títulos. A Caixa Geral de Depósitos cumpriu as orientações do Banco de Portugal e, embora tenha enviado uma carta ao Banco de Portugal, não é de contestação, mas é de explicação, caso a caso, daquilo que tinham sido as afirmações do Banco de Portugal. Aquilo que se verificou na altura é que, e basicamente,
tem a ver com o valor da cotação das ações para registro de imparidades que a Caixa Geral de Depósitos tinha seguido até então e que naquele momento o Banco de Portugal, que até tinha uma equipa permanente na Caixa desde finais de 2009, nunca tinha levantado essa questão, que era, em virtude de estarmos a viver uma situação de anormalidade total do mercado de capitais, atribuir um valor à cotação das ações, que era um valor médio entre a cotação de fecho, a cotação média dos últimos 3 meses e o price target das instituições especializadas. E isso tinha sido feito em perfeita sintonia com o auditor externo que era basicamente o responsável pela confirmação de que as imparidades estavam bem registadas e foram registadas durante até junho de 2012, de acordo com este critério. A partir daqui foi feita a correção e isso foi passado a ser calculado com base na última cotação. Mas também gostaria de dizer que não vá haver a ideia de que havia imparidades insuficientes, que o total de imparidades registados pela Caixa, e está na mesma inspeção dessa altura, o total de imparidades que constava do balanço da Caixa era superior às imparidades calculadas pelo Banco de Portugal. Portanto, a Caixa, em termos de imparidades, estava com uma folga pequena, mas estava com uma folga em relação a... E o relatório não falava também da falta de qualidade na concessão de crédito? Isso não me lembro. Este relatório é de 2011. A Caixa tinha noção, tinha feito algum relatório para avaliar precisamente nestes termos ou em termos semelhantes a exposição que tinha, em particular ao BCP, mas de forma geral a títulos, antes do relatório do Banco de Portugal? Foi uma das preocupações que a conjuntura em que vivemos mais nos envolveu. Quando entramos em funções, imediatamente, ao analisar a documentação existente, constatamos que a exposição que existia em relação a créditos concedidos com garantia de ações era extraordinariamente elevado. Se a minha memória não me falha, eu tenho isso aqui, algures, era qualquer coisa como 4.600 milhões, sim, exatamente. Distribuídos por várias entidades, uns da responsabilidade, porque é natural que assim seja, da direção de grandes empresas, outros derivados de operações da Caixa Banca de Investimento, em particular destas duas. E desses 4.600.000, se bem me recordo, logo no início detectámos que problemáticos deveriam ser da ordem dos 900 milhões, se a minha memória não me falha. E foi identificado o conjunto das instituições que deveriam ser particularmente acompanhadas. Fizemos isto também, não só com o apoio da Direção-Geral de Risco, que era quem acompanhava estes processos, mas também com o apoio do auditor da Deloitte. E não só semanalmente, em Conselho de Administração, analisávamos qual tinha sido o comportamento das ações dadas em garantia. Analisávamos o cumprimento ou não cumprimento dos rácios de cobertura que existiam em relação a cada caso. Definíamos o que é que deveria ser feito através dos departamentos responsáveis, junto dos clientes, para tentar minorar as dificuldades. E depois seguimos exatamente aquilo que eu disse há pouco, que foi procurar, dentro
das soluções possíveis para um caso que era delicado, dentro das soluções possíveis, o que é que teria que ser executado. E, sem dúvida, que a nossa primeira prioridade em relação a quase todos os casos foi sempre concentrar-nos no reforço de garantias. Porquê? Uma vez mais, tudo isto tem a ver com o facto de vivemos numa situação anormal. Quebras na Bolsa da ordem dos 50%, num instante, não são normais, são generalizadas, não é de uma empresa, cobrindo praticamente todas as empresas cotadas. Não era uma situação normal. E entre a necessidade de analisar as expectativas que pudessem vir a melhorar e colmatar as deficiências através de reforço de garantias ou através de uma reestruturação do crédito, é, do meu ponto de vista, uma solução de bom senso. Restava sempre a hipótese de execução, a primeira das quais, em relação a esta matéria que foi executada, foi exatamente a da Celenius, por manifesta incapacidade e não só incapacidade, promessas não cumpridas, de conseguir outro tipo de solução, designadamente reforço de garantias. Portanto, isto foi aquilo que foi seguido e, uma vez mais, eu penso que tiveram acesso às atas do Conselho de Administração. Poucas terão sido as reuniões em que não tenha havido o ponto específico de acompanhamento da evolução destas situações. O acompanhamento significa, naturalmente, procurar dar orientações no sentido de minorar uma dificuldade grande existente. E o reforço dessas garantias era feito normalmente por ações, reforçar ainda com os ditos títulos. Senhora Deputada, a grande questão é esta. Quando se pede um reforço de garantias, é preciso ver que garantias é que estão disponíveis para ser obtidas. Isso nem sempre é fácil. Pode querer que, desde o primeiro momento, a primeira prioridade era garantias diferentes de ações. Diferentes de ações. Em relação ao caso do Sr. Berardo, só conseguimos, nessa matéria, primeiro, negociar a venda de um determinado tipo de ativos e receber o dinheiro em contrapartida. Não foi muito, mas sempre foram 25 milhões. E receber um ou outro título que não era BCP. E depois, a garantia da coleção de arte, que sempre foi considerada uma garantia de valor. O que se passou seguidamente é outra história, e é uma história que fere os princípios da boa-fé, por isso, e que deixaram não tem a ver comigo. Eu já vou voltar a essa questão, mas antes gostava de lhe perguntar se deu conhecimento desse relatório inicial, se deu conhecimento ao Banco de Portugal. Do relatório inicial... Sobre a exposição aos títulos, enfim, sob forma de garantias, Portugal, etc. Não era eu que tinha a relação, eu só tinha a relação direta com o Governador, isso era os serviços, era o administrador que tinha essa área, que era exatamente o Dr. Alberto Rosa, pode ser que tenha dado, não lhe posso garantir. Ao Ministro das Finanças, sim. E teve alguma resposta nessa altura sobre essa situação? Eu creio que falámos, uma vez mais, eu suponho que o Sr. Ministro vem cá, ele melhor do que eu poderá dizer, eu não me lembro rigorosamente do que é que ele me disse na altura. Eu enviei-lhe uma carta chamando a atenção para a exposição elevada que tínhamos, com garantias de ações, e que isso nos estava a afetar muito em termos de resultados e em termos de dificuldades, mas isso era um facto concreto naquele momento. E a questão, porque eu acho, sinceramente, acho que não se pode desvalorizar de todo o que se passava com o BCP. O BCP estava em queda vertiginosa do valor da cotação das suas ações, depois de ter passado por um período de instabilidade. Qualquer agravar
desta situação podia, de facto, vir a conduzir a um problema sistémico de grande envergadura. Eu acho que nós temos, pronto, na minha opinião, e sinceramente não me arrependo nada disso, na minha opinião, eu devia ter isso em consideração. Recorda-se em que data é que referiu esta questão e que enviou este relatório, ou se dispôs a entregar o relatório ao Sr. Ministro das Finanças? Não era relatório, uma carta. Algures no final... de 3 de fevereiro de 2009. Muito obrigada. O Sr. Engenheiro referiu que se poderia vir a surgir um risco sistémico por causa desta situação das ações, em particular do BCP. Mas, de facto, a existência de risco sistémico ocorre antes. Depois pode haver a concretização desse risco com uma queda vertiginosa, como referiu. Mas a criação do risco sistémico acontece antes, quando a Caixa empresta dinheiro a pessoas e instituições para comprarem ações do BCP, prolongando até essa tal crise que o BCP estava a viver e que depois se concretizou numa queda dessas ações. Portanto, o risco sistémico existia antes desta situação e começou a existir a partir do momento em que houve uma relação pouco saudável entre o que é o banco público e um banco privado, inclusivamente com a passagem de administradores de um lado para o outro, que isso eu acho que, enfim, independentemente do que possa ter sido alguma moda ou tradição na forma de conceder crédito, isto deve ser possivelmente uma situação inédita, se não na Europa, em Portugal acho que de facto não se conhece. Mas para terminar, gostava de voltar aqui a esta situação e perguntar, o Sr. Engenheiro referiu que quando estava a tentar então tratar desta situação, que recorreu a 2 escritórios de advogados para apoiar na preparação de um acordo. Quais eram os escritórios, para além da Vieira de Almeida que já referiu? Não, o resto eram os departamentos jurídicos dos bancos. Pode-nos explicar, já que nós já pedimos, fizemos este requerimento, mas ainda não temos informação, pode-nos explicar, em particular, 2 questões. Pode-nos explicar se havia uma avaliação feita da capacidade de recuperação da garantia, portanto, se havia uma garantia que os títulos eram executáveis? Bom, eu procurei ir ver o acordo quadro celebrado com os bancos e o acordo celebrado com o Sr. Berardo. A indicação que eu tenho, mas eu não consegui, portanto, ler, a indicação que eu tenho é que há um anexo que indexa os títulos às obras de arte e isso constitui uma garantia total. Muito bem, então resta-me, por favor, pedir-lhe se nos podia deixar uma cópia dessa carta que enviou ao Sr. Ministro das Finanças, se tiver ou eventualmente enviar para a Comissão. Eu envio para a Comissão.